Amém, irmãos, glória a Deus. Não sei vocês, mas eu senti a presença de Deus aqui, fantástica. Glória a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, essa série que nós estamos vivendo sobre presença. Temos aprendido muito sobre como atrair a presença de Deus, como estar na presença de Deus. E é fantástico nós vivermos esse tempo como igreja, estarmos aprendendo cada vez mais. E hoje, ainda seguindo nessa série, nós vamos aprender sobre uma ferramenta importantíssima para nos mantermos na presença de Deus e atrairmos a presença de Deus. E essa ferramenta é a oração. Então o título da mensagem hoje é Atrai a presença de Deus através da oração. E o texto que eu escolhi foi o de Efésios 6, 18 até o 19, que diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor por esse texto. Glória a Deus. Esse texto, então, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nesse tempo, o apóstolo Paulo estava preso, então ele escreve essa carta direcionada aos cristãos da igreja de Éfeso. E o intuito dessa carta foi realmente preparar os irmãos, dar ânimo para os irmãos e ajudar no crescimento espiritual. Então, quando ele escreve o capítulo 6 dessa carta, ele é um incentivo para os cristãos viverem essa palavra, viverem o dia a dia, viverem a oração, viverem preparados para guerrear. Então, um pouco antes, no verso 18, nós vemos Paulo ensinando sobre a armadura do cristão. E ele fala ali sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos para anunciar a boa nova, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus. Então Paulo ensina nesses textos que nós precisamos estar prontos para a batalha. Nós precisamos estar prontos para guerrear. E logo depois disso ele ensina, e além de prontos e preparados para a guerra, vocês precisam orar. Vocês precisam orar, orar e orar. Sempre estar em oração. Então nós vemos nesse texto que a oração é fundamental. Fundamental para que nós nos mantenhamos na presença de Deus, nos mantenhamos na vontade de Deus e a gente sempre esteja junto dele. E nesse texto a gente pode tirar alguns princípios bem legais para a gente aumentar a nossa intimidade com o Senhor. No primeiro ponto, então, ponto 1, tenha uma vida de oração. Primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto é: orem. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre. Então, o princípio básico desse texto é a oração. Nós precisamos estar sempre em oração. E hoje em dia, se nós vamos ver as nossas rotinas e tudo aquilo que nós passamos diariamente, muitas pessoas elas têm dificuldade de assumir uma posição de oração. E um dos principais obstáculos da oração, que impedem a pessoa de ter uma vida baseada na oração é uma rotina cheia. Hoje nós temos rotinas desgastantes, nós temos rotinas cheias, todos nós temos uma rotina pesada. E muitas pessoas usam isso como uma desculpa. Uma desculpa para buscar a Deus, uma desculpa para não buscar a Deus, uma desculpa para não orar, porque não tem tempo. Uma pessoa que quer ter uma vida baseada em oração, uma vida baseada na palavra de Deus, ela precisa ter seu tempo de oração. Ela precisa ter o seu tempo dedicado ao Senhor. E muitas pessoas, elas esquecem desse primeiro princípio e acham que batalhando por sua rotina diária vai ser o melhor caminho, elas vão achar as soluções dos seus problemas e esquecem que simplesmente tirando o pé do acelerador um pouquinho, tendo um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de palavra, um tempo de conversa com o Senhor, esse tempo ele renova, ele traz
esperança, ele traz tranquilidade. Então, se nós estamos numa rotina desgastante, nós precisamos parar um pouquinho e respirar. Parar um pouquinho para ouvir o que Deus quer falar. E nós então precisamos assumir essa postura de oração para termos essa intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 40, 29 a 31, aos cansados, Ele dá-nos novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então esse texto ele é claro. Ele diz que nós vamos ter novas energias, nós vamos estar renovados se nós buscarmos a presença de Deus. Então nós precisamos buscar esse renovo. Nós precisamos buscar essa presença de Deus para podermos descansar. Sempre que nós temos uma rotina desgastante, e se nós buscarmos a Deus, muitas vezes está ali a solução de algo. Eu não ouço Deus. E você vai pesquisando mais a fundo, a pessoa tem uma prática pecaminosa que ela não conseguiu abandonar ainda. Essa prática, ela cria uma barreira. Ela cria uma barreira na frente de você que impede você de chegar até Deus. Então, confessar pecados, botar isso para fora, ela vai trazer também um renovo na tua alma e você vai conseguir praticar a intimidade com Deus através da oração. Então é necessário confissão e arrependimento para resgatar uma vida de oração. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais através da intimidade com Deus. Como que a gente faz isso então? Através da oração, do devocional, do tempo com Deus. Quanto mais tempos nós dedicarmos ao Senhor, mais íntimos dele nós seremos. Isso nós já temos visto há várias pregações. O pastor pregou faz 2 semanas sobre isso também. Então, nós precisamos disso, nós precisamos desse renovo. Também, um outro princípio que nós podemos tirar desse texto, estamos no ponto 2 agora, fique alerta e não desanime. Precisamos assumir uma postura de alerta, onde estaremos sempre atentos e prontos para guerrear. Então, quando Paulo ensina que nós devemos ficar alertas, ele está dizendo: fiquem preparados, fiquem atentos ao que Deus está fazendo na tua vida, ao que está acontecendo na tua igreja, as tentações que estão aparecendo na tua vida, as tentativas do diabo de te derrubar. Fique atento, fique alerta, fique vigiando. Quando ele fala, então, quando Paulo fala para ficarmos alertas, é isso, é nós estarmos preparados e estarmos prontos para a guerra. Muitas vezes nós vemos, e já acompanhamos também pessoas que no início da sua caminhada estavam voando, estavam buscando a Deus, estavam tendo tempo de oração, estavam tendo tempo de devocional, Deus estava falando, Deus estava cada vez mais se mostrando na vida da pessoa, e por alguma situação, a pessoa simplesmente caiu, sai da igreja, se desvia, perde totalmente o contato com Deus, e aí você vai ver a pessoa, ela deu uma brecha, ela não vigiou em algum ponto, o diabo atacou ali, derrubou ali, e a pessoa não conseguiu se reerguer de novo. Nós vimos isso várias vezes. E é muito simples. É uma pequena brecha que você deixa, e o diabo vem e derruba. E se você não está preparado, se você não está pronto, se você não tem suporte, você não consegue se reerguer. Então, quando Paulo fala, fiquem alertas, ele está nos dando um alerta para ficarmos preparados. O povo de Éfeso ele estava sofrendo bastante perseguição. Naquele tempo, tinha muita perseguição religiosa aos cristãos, né? Então, Paulo já estava prevendo que, de alguma forma, eles iam ser atacados, de alguma forma, eles iam desanimar. Então, ele já deixou esse princípio para eles, fiquem alertas, não desanimem. Porque o que Deus vai fazer através de vocês é maravilhoso, é gigante.